usam para pregar, mas eu vou usar esse texto hoje para ser a sustentação do que Deus quer falar ao nosso coração hoje. Então, assim, não pense assim, eu conheço esse texto, eu nunca repeti pregação. Eu posso repetir texto, mas pregação não, porque eu conheço uma palavra que é sempre nova, né? Ela sempre é nova ao nosso coração. Eu vou usar esse texto para ele sustentar hoje uma conversa que eu tive com Deus, sabe? Uma meditação, um tete a tete, né? De vez em quando a gente precisa sentar e falar, Deus, vamos ter uma conversa aqui, né? Então, é por isso que eu vou usar esse texto, para ele ser o fundamento, né, do que nós precisamos ouvir hoje. Eu sei que esse período de dezembro, as pessoas ficam muito empolgadas, né, com festas, com presentes, né, com reuniões, e as pessoas ficam às vezes até um pouco, vamos dizer assim, negligente, né, com a palavra. Mas como eu disse no início do culto, estava até comentando com o Zé Carlos hoje, né, nós não podemos ficar muito tempo sem palavra, porque a palavra é que conduz a igreja, ela é a nuvem profética, né? Então, é essa palavra que vai nos levar ao caminho da vitória. Quando Josué foi levar o povo para tomar posse da terra prometida, Deus falou para Josué, fala para o povo que a nuvem vai na frente. Se a nuvem andar, anda vocês. Se a nuvem parar, vocês param, né? Porque a nuvem é que ia dirigir para levar ao lugar da vitória. E assim é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é uma nuvem profética. Ela vem como sobre nós e ela nos conduz, nos impulsiona aquilo que está sendo liberado sobre a nossa vida. Tem muitas bênçãos que você recebe muitas vezes que você nem dá conta, nem faz conta de que foi porque uma pregação foi liberada sobre a sua vida. Às vezes você pensa que você só veio num culto, sentou numa cadeira, ouviu uns louvores e foi embora. Não, ela foi liberada e ela cumpre, né? E ela dirige as nossas vidas. Então eu vou ler um texto em Mateus, capítulo de número 15, muito conhecido, para sustentar o que Deus vai falar conosco. Eu sei que não é dia de fazer grandes pregações, eu só quero que Deus hoje traga para o nosso coração esperança, que é o que nós estamos precisando, de esperança, né? Então, Mateus, capítulo de número 15. Vou ler, depois nós vamos falar com Deus aqui, vamos conversar com Ele, vamos deixar Ele nos dirigir. Mateus, capítulo número 15, lê comigo do versículo 21 ao 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e lhe disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Amém? Até aqui. Hoje eu estava bem cedo, falando com Deus, né, no particular, É muito difícil para mim ficar sem orar, né? Não existe para mim possibilidade de não ter orado, porque mesmo com todas as dificuldades que uma mulher tem de cuidar de casa, de família, de neto que está comigo, né, esses dias, uma pessoa como eu não consegue sair do trono, não tem como, né? Então 24 horas do dia a gente fica buscando a Deus em oração e suplicando e clamando e buscando a presença de Deus. Eu estava bem cedo falando com Deus, né? Falando, Deus, como que é difícil estar debaixo de um jugo, né? De um governo
mal sucedido, não é? Como é difícil estar debaixo do jugo de um país que está sendo governado, né, por mãos iníquas, né? Me desculpa falar, mas essa é a verdade, né? Como eu disse aqui quarta-feira, eu estava ouvindo falar que não tinha como mais a Câmara dos Deputados exercer nenhum poder, porque o que um faz, o outro faz também. Então, ou seja, está todo mundo errado. Tanto que o STF passou a responsabilidade para o Senado, para tentar resolver a situação do nosso país. Mas a gente sabe que muda-se as casacas, né? Mas ficam-se os pinguins, é assim que diz? Ou eu errei a ordem do ditado? É isso? Né? E eu estava falando com Deus hoje sobre isso, sobre as dificuldades, né? Não estou expondo ninguém aqui no que eu vou falar pela minha própria vida, né? Nós vimos como a situação do país, assim, foi mudando, né? Mas só que de repente tudo ficou muito difícil, né? As coisas ficaram de uma forma que nós estamos vendo pessoas perderem emprego, pessoas que tinham lugares sólidos, né? Pessoas que tinham estruturas desorientadas, várias situações acontecendo desta forma. E uma coisa que eu estou vivenciando, presenciando e trabalhando, né, é no fato de que toda essa condição que nós estamos vivendo, política, econômica, né, governamental, está refletindo em várias situações da nossa vida. E eu estou vendo assim muitas famílias machucadas, feridas. Posso dizer para você, famílias até passando assim, vamos dizer, pelo vale da sombra da morte, talvez nós poderíamos dizer, não da forma literal da morte física, mas da morte de muitas situações. Eu estou presenciando muitas famílias com problemas de relacionamento familiar, de situações de difícil compreensão, vamos dizer assim, porque uma coisa vai gerando outra coisa, né? Tá bom para vocês o som? Porque para mim eu estou muito sem retorno, então tá bom? Então tudo bem, tá? Se eu estiver falando baixo, vocês fazem assim que eu vou entender que eu estou falando muito baixo, porque daqui a pouco vai estar todo mundo dormindo aqui e eu não quero que ninguém dorme. Quero que você ouça o que Deus falou comigo hoje. Então eu falei para Deus hoje essas coisas, eu comecei a falar com Deus e eu sou uma Jeremias, né? Eu choro mesmo, eu me derramo na presença de Deus, porque a gente está sofrendo bastante também, passando várias dificuldades e então o nosso coração se rasga, né? A gente não rasga as vestes, mas a gente rasga o coração na dor, coloca a cinza na nossa cabeça, né? E vai perante Deus buscar as respostas. E quando eu estava orando, estava clamando ao Senhor, o Espírito Santo falou tão forte assim no meu coração, e não foi algo que minha mente pensou, mas o Espírito Santo, ele deu um grito dentro de mim, e ele disse assim: esperança, esperança. 2 vezes ele gritou, muito alto dentro do meu coração. Eu sei o que é mente, eu sei o que é ouvido, e eu sei o que é o Espírito falar. Eu tenho muito tempo de experiência para falar para você que foi meu pensamento. E o Espírito Santo me disse: diga para a igreja, esperança, esperança. Eu vivi muitos anos da minha vida ouvindo as pessoas dizer assim: a esperança é a última que morre. O mundo fala essas coisas, as pessoas falam isso, que a esperança é a última que morre. Ou seja, as pessoas estão dizendo assim: a gente luta, 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 a gente está querendo, mas uma hora ela vai acabar. Mas eu aprendi na Bíblia, desde muito criança, que a esperança não morre, ela permanece. No livro de 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: pois permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Então a esperança, ela não morre, ela permanece nas nossas vidas. Eu aprendi isso muito cedo, embora a gente ouça o mundo com esses ditados, né, com esses jargões que trazem para a gente quase que uma condenação, né, quase que como dizer assim para você: vai chegar uma hora que você vai desistir, né? Vai chegar uma hora que você não vai mais crer. Mas a Bíblia diz que a esperança, ela permanece.
E quando o Espírito Santo falou essa palavra comigo hoje, esperança, eu estava assim com muitas atividades, muitas coisas para fazer, e eu falava: Deus, eu não vou conseguir preparar essa palavra hoje, então fica falando comigo. Enquanto eu estiver fazendo o almoço, fica falando comigo. Quando eu estiver colocando a roupa no varal, fica falando comigo. Quando eu estiver dando banho no Guilherme, fica falando comigo. Não para de falar, porque eu preciso ouvir tua voz, eu preciso ter algo para sustentar os nossos corações. E o Senhor disse assim: você sabe o que é esperança? E essa foi a pergunta que Deus mandou fazer para a igreja hoje. Você sabe o que é esperança? Talvez você pense que esperança seja somente esperar, né? Esperar. Não está errado, esperar também é esperança. Mas o dicionário diz que esperança é um sentimento que nos torna capazes de acreditar que aquilo que nós desejamos pode acontecer nas nossas vidas. Você está começando a entender o que Deus está falando aqui hoje? Eu sei que hoje seria um domingo de churrasco, né? Um domingo de festas, um domingo de família. Mas você saiu de casa, você veio aqui, você se removeu da sua casa com chuva, com esse tempo difícil. E Deus não ia de forma alguma nos trazer aqui hoje para ir embora, sem Ele falar mais uma vez o que Ele quer para a nossa vida. E quando Ele me disse: você sabe o que é a esperança? Eu entendi que Ele não estava falando só comigo. Ele estava falando com todos que estariam aqui essa noite. Que todos nós precisamos ter essa certeza, que existe um sentimento dentro de nós, que nos faz acreditar que aquilo que nós desejamos pode se cumprir, pode se realizar nas nossas vidas. Então eu quero te dar alguns segundos, para você poder fechar os teus olhos agora. Eu não quero fazer uma pregação hoje, mas eu quero te levar a um caminho, em que você possa chegar ao coração de Deus, e colocar para Ele nesse sentimento tão forte, chamado esperança, o que é que o seu coração deseja de verdade. Sem rodeios, sem mudar o rumo, o caminho que te leva até Ele tem que ser objetivo. Deus, eu desejo que isso aconteça na minha vida. Eu não posso fazer isso por você, porque isso é particular, é individual. Talvez aí dentro de você esteja um turbilhão de pensamentos, querendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você pode realizar, tem coisas que você tem condições de fazer com as suas mãos. Eu estou falando para você de algo que é impossível, que é inatingível, que somente Deus pode agir em seu favor e mover uma situação para que você possa ver realizado o desejo do seu coração. Já pensou? Quantas pessoas aqui, eu estou de olho fechado, desejam que realize aquilo que o seu coração acredita que Deus pode fazer? Levante sua mão, vamos ver aqui. Deixa o Espírito Santo ver, deixa os anjos anotar o teu nome, deixa os anjos escrever lá no livro que você é um corajoso, que você é uma corajosa, que hoje você veio aqui porque tem um sentimento dentro de você tão forte, tão poderoso, que foi capaz de te mover, de trazer você da sua casa, para você ouvir uma palavra, para que se cumpra o que o seu coração deseja. Pode abaixar sua mão. E o Espírito Santo me fez lembrar hoje que a esperança, além de não morrer, dela permanecer, porque a Bíblia diz que ela permanece. O Espírito Santo me fez lembrar que a esperança é a âncora da nossa vida. Eu não sei se você sabe o que é âncora, mas âncora é um pedaço de ferro muito grande, muito pesado, amarrado numa corda ou numa corrente, e ele é lançado para trazer estabilidade a tudo aquilo que está se movendo. Será que você está entendendo? Que
os vacilos do seu coração, que os vacilos da sua fé, que os vacilos do teu ânimo, que os vacilos daquilo que você espera, vão fazer com que a sua vida fique firmada na promessa que Deus tem para você e para a sua família. Foi por isso que hoje o Espírito Santo gritou, e ele disse: esperança, esperança. Ele repetiu, e eu sei que biblicamente Deus faz isso muitas vezes Deus fala uma coisa, depois ele volta e fala de novo, depois no mesmo texto ele fala outra vez, porque é para confirmar, é a minha palavra, eu estou falando, e é assim que diz o Senhor, e é assim que vai se cumprir na sua vida. Esperança, deixa surgir no seu coração um sentimento que estabiliza você na promessa que Deus tem para a sua vida, e que é capaz de te levar a sonhar e crer que o que você deseja vai se realizar na sua vida. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, e eu estava dizendo para ela que nós, quando chegamos numa certa idade da nossa vida, nós cometemos um erro muito grande. Porque quando a gente chega numa certa época da nossa vida, nós vamos perdendo pessoas. Nós vamos vendo algumas pessoas indo embora da nossa família, da nossa casa. E vai acontecendo algo conosco, que o Espírito Santo ficou muito bravo comigo esses dias. E eu vou falar aqui para você hoje, para você poder entender o que é que Deus está querendo ministrar aqui hoje ao nosso coração. Nós cometemos um erro, porque quando chega uma certa época da nossa vida, nós paramos de projetar. Nós começamos a viver somente um dia após o outro. Quando você tem 28, 30, 25, 22, você sonha muita coisa. Você imagina muita coisa, você constrói muitos castelos, né? Você faz muitos planos. Mas chega uma certa época da nossa vida que a gente começa a olhar para a vida e falar assim: para que eu vou pensar nisso daí se eu estou com tantos anos, já morreu fulano, daqui a pouco morreu ciclano, eu estou caminhando para a morte. O Espírito Santo me deu uma chacoalhada esses dias, irmãos. Eu estava na direção, o Espírito Santo falou assim: pare de falar isso. Pare de falar isso. E se você ainda tiver mais 20 anos para viver, você vai parar de sonhar hoje? Você tem 20 anos ainda para ver cumprido o sonho de Deus na sua vida. E eu aplaudi a Jesus porque isso é profético. E Deus está mandando dizer para você: pare de reclamar, pare de murmurar, pare de dizer que você não vai ver, que você não vai viver, que não tem mais tempo, que você não vai mais imaginar nada. Porque Deus manda dizer que ainda você pode viver 20, 25, 30, eu não sei quantos anos, e viver o melhor que Deus tem preparado para a sua vida. Eu não vim aqui hoje com uma pregação lida em algum lugar ou copiada da internet, porque o Zé Carlos saiu de testemunha que nem tempo para respirar eu tive hoje. Eu vim aqui para trazer para você hoje um bate-papo com Deus, que manda trazer um recado para uma igreja que está vivendo os últimos dias dos últimos tempos. As dificuldades que nós sabemos que a terra vai passar, que vai estreitar, para que muitos possam voltar os seus corações a Deus. E essa palavra de esperança hoje me trouxe ao meu coração a vontade de continuar, a vontade de acreditar, a vontade de não desistir. E quando eu estava falando com Deus essas coisas, o Senhor disse algo que é necessário a gente trazer aqui hoje, embora cada um de nós já saiba dessa verdade, cada um de nós já conheça essa verdade, mas nós precisamos para tomar uma atitude de oração aqui hoje. Às vezes eu olho para as pessoas e eu vejo as pessoas assim, inertes. Até eu vou voltar um pouquinho, eu vou parar um pouquinho, que eu vou falar uma coisa que Deus me falou ontem de manhã. Ontem de manhã eu estava orando, até comentei com o Glauco ontem à noite com a Ayla. Eu estava orando ontem de manhã, também umas 5h30, 6 horas da manhã. E o Espírito Santo falou assim: olha, tem muita gente esquecendo que a vida dá volta. O Espírito Santo falou isso para mim ontem de manhã. Você sabe o que eu estou querendo dizer aqui para você? Eu vim aqui para trazer para você uma palavra
Uma palavra forte, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, de que a sua vida pode mudar muito, que Deus pode fazer muitas coisas na sua vida. Mas o que Deus está falando? Tem muita gente acomodada, tem muita gente achando que a sua vida está muito boa e está menosprezando aquele que está vivendo um momento mal. Mas vou dizer uma coisa para você, hoje pode ser você, amanhã pode ser ele, tá? As coisas não funcionam desse jeito. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo falou comigo ontem de manhã isso. A vida dá volta. E eu entendi na hora o que o Espírito Santo estava falando. Tem muita gente se achando muito poderoso, mas esquecendo que as coisas podem mudar. Tá? E quando eu estava orando hoje, falando com Deus, que Ele me disse coisas que me fez sustentar nessa palavra que eu trouxe aqui. O Espírito Santo me dizia o seguinte, que muitas vezes o inimigo entra nas nossas casas, o inimigo entra nas nossas famílias, o inimigo ele toma uma propriedade, eu já até preguei isso outras vezes, em lugares onde nós menos esperamos, e ele não entra de uma vez, ele vai abrindo, vamos dizer assim, espaços, vamos pensar assim, que se o inimigo encontrar um furinho, ele faz uma cratera, dá para pensar nisso? Dá para imaginar isso? O inimigo não chega na tua porta e ele bate e fala, eu sou o diabo e eu vim aqui porque eu vou destruir seu filho, vou destruir sua filha, vou destruir seu casamento, vou destruir o seu sonho. O inimigo ele vai encontrando lugares para ele entrar. E se tiver alguém sentado aqui falando assim, isso não existe, irmão, você está muito enganado, porque se não existisse inimigo, nós não tínhamos assassinato, nós não tínhamos estupros, nós não tínhamos pedofilia, tá? Nós não tínhamos muitas tragédias que nós temos nesse mundo. Ele existe sim, e a obra dele é para destruir o povo de Deus. Muitas coisas que nós passamos, irmãos, muitas, ou vamos dizer, praticamente todas, é o resultado de uma ação maligna que vem contra as nossas vidas. O inimigo ele sabe por onde ele entrar para ele conseguir desestruturar um homem e uma mulher de Deus. Ele sabe o caminho que ele vai para ele conseguir desestabilizar uma família de Deus. Qual tem sido a minha preocupação diária? É que eu tive conversando com uma pessoa esses dias e ela me dizia assim, pastora, engraçado que o lugar que a gente deveria querer estar é dentro de casa, mas a situação na minha casa está tão difícil que eu tenho vontade de ficar fora dela do que dentro dela. Quem acha isso normal? Quem acha normal, levanta a mão. Agora, quem acha que é o inimigo que está agindo, levanta a sua mão. Só pode, meu amado. É o inimigo entrando dentro das casas, entrando nas famílias, destruindo relacionamentos, machucando pessoas, roubando o nosso amor, fazendo secar, minar a nossa esperança, a nossa fé. A gente parar de acreditar, ele vai entrando, ele vai se movendo, e ele vai trazendo transtornos, ele vai trazendo desagrados, ele vai trazendo amarguras, ele vai trazendo desespero, ele vai trazendo pânico, que as coisas que eu mais tenho ouvido das pessoas, as pessoas dizendo assim, se eu pudesse, eu tiraria a minha vida. Já ouvi muitas pessoas dizerem isso, não porque as pessoas são covardes, porque na verdade as pessoas estão lutando dia após dia. Eu vejo pessoas dizer assim, a coisa mais difícil para mim é quando o dia amanhece, porque eu tenho que levantar e eu tenho que enfrentar de novo, eu tenho que estar cara a cara de novo com o problema. Isso não é normal, não foi isso que Deus preparou para nós. É porque o inimigo entra na nossa vida e cria desagrados, cria tristezas, mágoas, angústias, que nos faz sentir vontade de sumir, de desaparecer, de desistir. Muito comum eu falar para as pessoas que me pedem aconselhamento em deixar os casamentos, em desistir dos casamentos. Eu digo para eles o seguinte, irmão, irmã, não pense que você vai encontrar um melhor do que esse ou uma melhor do que essa, porque todos têm os mesmos problemas. Nós temos que saber enfrentá-los, resolvê-los e sustentar aquilo que Deus nos deu e não deixar o inimigo destruir as nossas vidas. Mas quantos conseguem sobreviver, fala para mim, em meio a tantas dificuldades que a vida está trazendo? Quantos conseguem sobreviver, que eu estou querendo dizer assim, se manter na fé,
se manter na presença de Deus, se manter esperando um dia após o outro. Salmo de número 40, Davi fala assim: esperei esperando no Senhor. Uma conjugação verbal complicada. Esperei esperando significa que ele esperou por muito tempo até ele ver realizado a obra de Deus na vida dele. Só que ele fala o seguinte: agora eu posso cantar um cântico de louvor, porque eu estava enfiado na lama, mas agora Deus colocou meu pé sobre uma rocha firme. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Oh, glória! Nós podemos esperar, nós podemos viver, nós podemos ter um sentimento dentro de nós que é maior que o nosso desânimo, que é maior que a nossa tristeza, que é maior que a amargura que o inimigo causou, que é maior que a destruição, que é maior que o conflito, que é maior que a desarmonia, que é maior, porque Ele nos faz capaz de pensar, desejar, e que Deus possa realizar em nossas vidas. Quando o Senhor me falou desse texto, como eu disse hoje, a minha intenção não é pregar o texto, porque esse texto é muito conhecido, fácil de ler, fácil de entender, autodidático, você lê, você compreende. Mas quando Ele me trouxe esse texto, eu pensei, quando Ele estava falando de esperança, eu pensei em Jeremias 29, tá? Porque Jeremias 29 diz assim: eu que sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, pensamento de bem e não de mal, pensamento para te dar um futuro. Vou pregar aí. O Espírito Santo disse não. Aí comecei a pensar num monte de texto, num monte de caminho. O Senhor falou para mim: não, você vai pregar naquele texto. Eu estou falando nesse texto, e eu quero que você entenda por quê. Porque essa história conta sobre a história de uma família, sobre a história de uma casa, sobre a história de uma mulher que representa o que o inimigo fez dentro da sua casa. Como que o inimigo conseguiu entrar na sua casa e tirar a paz, e tirar a alegria, e tirar o sossego, e tirar a esperança, e tirar a vontade de viver, e tirar a certeza que amanhã pode ser melhor do que hoje. Essa história representa representa você, representa a sua família, a minha família, representa a família de todos aqueles que são assolados pelo poder do inimigo, mas que sabem que serve um Cristo que pode mudar a nossa história. A Bíblia diz o seguinte: o que é de Deus, e o que passar disso é do... Você acha que Deus tem o pior para você? Você acha que Deus quer a sua casa em desordem? Você acha que Deus quer o seu financeiro derrotado e você envergonhado? Você acha que Deus quer você sem olhar na cara do seu marido e o marido sem olhar na sua cara? Você acha que Deus quer que você não fale com a sua família? Você acha que isso é de Deus? Você acha que as coisas ruins que acontecem na nossa vida vêm de Deus? Quem acha, levanta a mão aqui. Nós sabemos muito bem que quem entra na nossa casa para nos trazer tristeza, desespero, que vem para nos trazer uma grande angústia, é o inimigo. E essa história conta a história de uma mulher. Eu tenho alguns minutos para pregar, mas eu não quero que você esqueça, porque eu falei que eu não quero trazer uma pregação, eu quero trazer realmente um recado do trono de Deus. E eu sei que Deus antecede no que Ele fala. Talvez hoje você esteja numa boa, mas se amanhã você estiver passando por um momento difícil, eu não quero que você esqueça o que Deus já falou aqui hoje. Esperança é um sentimento que nos torna capaz de acreditar que o desejo do nosso coração pode ser realizado. E esse texto que eu li conta a história de alguém que identifica conosco, que identifica com a minha vida, com a minha família, com a sua história, com a nossa história, porque nós somos gente, nós somos obra criadora de Deus, e o inimigo nos odeia. Ele quer ver destruída a sua família, ele quer ver destruídos os seus sonhos, ele quer ver você desistindo da promessa de Deus na sua vida. E essa mulher, diz a Bíblia que conta a história dela. O inimigo entrou na casa dela. E sabe onde o inimigo entrou? No lugar que mais ia doer. No lugar que mais ele ia poder prevalecer. Está escutando o que eu estou falando? O inimigo, ele não vai atacar o cotovelo se o problema é o joelho. Se ele sabe que você aguenta firme o cotovelo, ele vai atacar aonde você é
vulnerável. A nossa vulnerabilidade é que faz com que o inimigo prevaleça e desestabilize a nossa vida. Sabe onde ele entrou? Na vida da filha daquela mulher. Tem coisa pior na vida de que você ter alguém que você ama, algo que você gerou, que você conquistou, que você criou, que você sonhou, que você projetou, e o inimigo entrar lá e falar: daqui eu não saio, ninguém me tira e eu vou acabar com vocês. Não, né, irmãos? É muito difícil, né? É muito difícil enfrentar uma situação dessa. Ela chegou e ela já chegou gritando e dizendo: Senhor, a minha casa está com um grande e um sério problema, porque o inimigo entrou na minha casa e a minha filha está miseravelmente endemoniada. Vou dizer uma coisa para você: um demônio não precisa entrar no corpo de uma pessoa para destruir uma família, mas ele pode entrar em várias áreas e em várias situações. Em vários lugares que ele entrar, ele desestabiliza a tua casa, ele desestabiliza a tua fé, ele desestabiliza a sua esperança, ele desestabiliza o seu sonho. Tem coisa pior, meu amado, do que você ver a sua família sendo atingida por situações que vai desestabilizar a sua casa. Eu vim aqui hoje para um culto de domingo à noite que nós chamamos culto da família. E Deus não está falando aqui só individualmente, Deus está falando com a família. Com a família. A intenção do inimigo é entrar na nossa família e desestruturar a nossa casa. Nós estamos vivendo um mundo de tanta maldade, de tantas pessoas perversas, de tantas pessoas tomadas pelo ódio de Satanás. Já é difícil viver o dia a dia. Já é difícil você ter que dia a dia, você ter que enfrentar pessoas, você ter que enfrentar situações de pessoas possessas de demônio. Mas mais difícil ainda é a sua casa ser atingida, o seu casamento, seu relacionamento, a sua vida ser atingida por uma situação que tira você da estabilidade, que te faz entrar no desespero ao ponto de você buscar todos os recursos possíveis para você poder viver melhor. Hoje, no momento que nós vivemos, quando nós estamos debaixo de uma situação espiritual muito difícil, nós temos vários caminhos. Procura um psicólogo, procura um terapeuta, né? Toma um antidepressivo, toma um remédio para dormir, é isso? Esses são os caminhos que o mundo mostra, né? Vai fazer uma caminhada, bom, ótimo, faz sim, porque gera endorfina, a tua cabeça vai ficar legal. Mas as pessoas começam a buscar caminhos para encontrar a solução, né? Para problemas. Olha, se eu fosse você, eu saí um pouco de casa, deixa as coisas lá, talvez quando você voltar melhorou, né? Mas esses recursos, meu amado, não solucionam os nossos problemas. Esses recursos não mudam as situações que o inimigo estabelece dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, que ele entra de uma forma que ele tira a nossa visão, ele tira a nossa paz, ele tira a nossa alegria. Tem coisas que acontecem que o inimigo, desculpa a minha forma de colocar aqui que eu estou de vestido, mas que o inimigo coloca a pata dele, vamos dizer assim. Ele coloca o pé sujo dele em cima e a gente não consegue tirar. Você não encontra saída, você não encontra maneira de você escapar daquela situação, porque o inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir, meu amado. Mas Jesus veio para te dar vida e vida abundante, em nome de Jesus Cristo. Ele pode até ter se levantado, mas hoje ele vai cair por terra, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo e qualquer nome. Sabe por que você veio aqui hoje? Sabe por que você vai voltar amanhã? Porque a esperança permanece nos nossos corações. Se alguém disser para você, a esperança é a última que morre, diga não. A Bíblia diz que ela permanece. Ela permanece, e eu não vou desistir dos meus sonhos, eu não vou desistir do que o meu coração deseja, eu não vou desistir pelo que eu lutei até hoje. Essa mulher diz que ela chegou, se você ler depois no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 20, se não me engano, você vai encontrar essa história contada de uma forma um pouquinho diferente, mas é a mesma história.
Diz que essa mulher, ela vai atrás de Jesus, mas antes de ir atrás de Jesus, ela procurou muitos recursos. Porque ela era Ciro-fenícia, significava, aquela grega Ciro-fenícia, significava que ela adorava muitos deuses, que ela tinha já buscado solução em muitos lugares. Hoje, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, desculpa, porque o Espírito Santo está falando. Hoje, essa esperança, né, esse sentimento que as coisas podem mudar na nossa vida, muitas vezes está no gerente do banco, né? Desculpa, mas é o que o Espírito Santo está falando. Às vezes está no gerente do banco essa esperança. Essa mulher, ela buscou todos os recursos, dos caminhos que ela encontrou, para que a casa dela pudesse ser mudada, para que a família dela pudesse ser restaurada, para que a vida dela pudesse viver novamente de uma forma normal. Normal, né? Alguém já viveu um tempo bom e quando passa por um momento difícil, quer sair dele de todo jeito? Quantos já viveram isso? Já. Você passa por um momento e você fala, meu Deus, como é que eu fui parar nesse lugar? Olha, eu vivi assim, olha, por que eu estou eu não consigo ver, né? Porta, eu não consigo ver saída. Você começa a olhar assim, é isso que está acontecendo com a gente hoje. Você dormiu de um jeito e acordou com outras coisas acontecendo. É isso que está acontecendo, e é por isso que o Espírito Santo nos trouxe hoje, aqui neste lugar, na comunidade cristã El Shaddai, para dizer para nós, a esperança permanece. Ela não vai morrer, ela permanece. Tá? Ela permanece, ela vai nos levar a viver a vitória. Diz que essa mulher, ela estava num local e que Jesus foi ao encontro dela, mas o livro de Marcos diz que ela que foi ao encontro de Jesus. Mas o que importa aqui é que essa mulher buscou o caminho que podia mudar a sua história. Quando você saiu de casa hoje, quando você hoje trocou sua roupa para vir por aqui, você deixou para trás muitos caminhos que você já procurou para solucionar o seu problema. O Espírito Santo me disse hoje, quando você se levantou para vir até aqui à igreja, tudo que você buscou até o dia de ontem, disse o Senhor, não foi nada, porque a partir do dia de hoje, Deus começa a realizar o milagre na sua vida, amém? E você sabe que eu não estou brincando, eu estou profetizando. Eu sei que você já buscou muitos caminhos. Eu sei que muitas coisas já aconteceram. Essa mulher, ela gritou tanto, ela chamou tanto por Jesus. Ela clamou tanto que os discípulos falaram assim, Senhor, manda ela embora. Fala que o Senhor não tem nada para ela. Fala para ela que continuar tocando na vida dela do jeito que está. Assim ela para de incomodar a gente. Essa é a visão dos homens. Os homens olham para você, os homens olham para a sua vida, os homens olham para os seus problemas e falam assim, nossa, esse cara nunca sai disso. Essa cara nunca para de chorar, né? Esse casamento nunca tem solução, essa família está sempre com problema. Senhor, fala que o Senhor não tem nada para fazer para elas. Jesus não respondeu. Ele não respondeu, mas a mulher continuou clamando e dizendo, Senhor, 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 Tu és o único que pode me ajudar. Eu já fui em todas as portas, eu já pensei em todas as situações, eu já tentei todos os caminhos, eu já pensei em vários caminhos para encontrar solução, mas o Senhor é o único que pode fazer alguma coisa por mim. Fecha teus olhos um pouquinho. Você busca o impossível, você busca o inatingível, você busca aquilo que você não pode mais fazer, porque só Ele pode fazer por você. Talvez a medicina falou para você que não tem jeito, já te condenaram, bateram um carimbo de condenação. Talvez o banco, os cartórios bateram um carimbo de falência. Talvez alguém abriu a boca e te amaldiçoou e disse, esse não se levanta mais. Talvez você seja um daqueles que tem chorado perante Deus, porque disse, Deus, o inimigo entrou na minha vida, entrou na minha casa, está fazendo uma bagunça, nós estamos sofrendo demais, e hoje não tem resposta aqui para você, de que Deus não tem nada para fazer. A resposta para você hoje é esperança, que é um sentimento que cresce dentro de nós, que nos torna capaz de acreditar que esse tempo vai mudar, e que vai vir um tempo muito melhor pela frente. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor, porque eu estou profetizando, eu não estou pregando, eu estou profetizando para você.
Não importa qual foi o carimbo que bateram, não importa qual é o carimbo que foi dado, o que importa é que o sangue de Jesus hoje te liberta desse tempo e te dá um novo tempo. Jesus por duas vezes ele não deu resposta para aquela mulher. Talvez você fique sentado aí pensando, isso é uma história. Não é uma história, é uma realidade. A Bíblia diz que se fosse contar todos os feitos de Jesus, não teria livro e papel para colocar. A gente tem alguns milagres aqui, mas muitos foram feitos. Tua história está escrita aqui também. O teu milagre talvez não seja uma filha terrivelmente endemoniada. Endemoniado não significa que o demônio ia lá e fazia um estrago e ia embora. Significa talvez que o inimigo entrou na vida daquela moça e trouxe muitas coisas ruins e desagradáveis e muito sofrimento para aquela casa. Tá? Precisa se entender essas coisas. Precisa se entender que o inimigo ele age de muitas maneiras para tirar a nossa paz, para desequilibrar a nossa vida. E essa mulher, meu amado, ela gritou, ela suplicou. No livro de Marcos diz que ela implorou para Jesus, para que ele pudesse agir na vida dela. Porque essa mulher estava possuída por um sentimento chamado esperança, de não desistir, de viver o melhor, de não se entregar para a ocasião do mal, mas acreditar que tudo poderia voltar no normal novamente. Quantas pessoas querem aqui que tudo volte ao normal novamente? Ô, glória! Você está entendendo o mistério? Você está entendendo? Isso aqui é mistério. Isso aqui não é pregação lida nem escrita, não. Isso aqui é mistério. É Deus sentando na sua frente, assim, ó, cadeira com cadeira, e falando: meu, ouve, porque o que eu tenho para fazer na sua vida é muito grande. Aleluia. Olha, me arrepiou tudo. É poderoso. Não é nada do que você está vivendo. Esse tempo vai passar, as coisas vão melhorar. Eu vou tirar esse demônio da tua casa, eu vou mandar ele embora da tua família. Ele vai sair hoje e as coisas vão voltar no lugar. Em nome de Jesus Cristo, meu amado. Você entende isso? Você não saiu da tua casa à toa, não. Você saiu da tua casa para receber uma palavra profética sobre a sua vida. E aquela mulher, irmãos, possuída por esse sentimento. Quantos estão possuídos por esse sentimento chamado esperança aqui? Desculpa, se eu ficar com o braço doendo aqui hoje. Fazendo aeróbica. Vamos lá. Exercício da fé. Vou falar uma coisa para você. Hoje de manhã, quando eu estava fazendo essa oração, eu vou confessar para você que eu não tinha tanto sentimento tão grande que me desse a capacidade de crer que Deus pode fazer aquilo que o meu coração deseja. Mas depois de 2 gritos do Espírito Santo, eu tomo vergonha na cara, né? Ou eu me afundo. Então eu vou falar uma coisa para você. Eu estou cheia de um sentimento capaz de me levar a acreditar que Deus vai mandar esses demônios embora e que nós vamos nos tornar mais do que vencedores, em nome de Jesus Cristo. Aplaude novamente, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Não é o inimigo que vai prevalecer. Quem vai prevalecer é o nome que está acima de todo e qualquer nome na sua vida e na sua família, meu amado. E aquela mulher suplicando, clamando, Jesus então aparentemente não dando ouvido, mas ouvindo e prestando atenção, porque eu fiz uma oração aqui no início que a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, né? Eu inclinarei os meus ouvidos, abrirei os meus olhos, eu responderei e eu sararei. Não é assim que a Bíblia diz? Jesus estava ouvindo tudo. Ele estava atento à súplica, ao clamor. Você está ouvindo o que Deus está falando com você? Ele está ouvindo tudo. Ele sabe tudo. E Jesus aparentemente tinha dado 2 negativas para ela. E Jesus estava no seu ministério, pregando ali a Israel, ao povo de Israel. Então ele usa de uma palavra que fosse de compreensão para aquele momento. Talvez não seja para nós hoje, mas de compreensão para aquele momento, porque ele disse assim: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque ele disse assim: olha, você
nem é desse povo, né? Você nem faz parte desse povo. E isso era para que ela compreendesse, né? A posição que ela tinha, o lugar que ela tinha, e que ela superasse um obstáculo para que ela pudesse chegar até o milagre. Dá para você entender o que eu estou falando aqui? É meio complicado, mas eu tenho que trazer a revelação. Se eu não trouxer a revelação, eu vou embora para casa, o Espírito Santo vai puxar a minha orelha. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Que nós temos barreiras, que nós precisamos vencê-las, que nós é que permitimos que os obstáculos cheguem até que a gente chegue até Jesus para ver o milagre acontecer. Nós é que somos cheios de preconceitos, nós é que somos cheios de ai, 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 nós é que chamamos de até quando e por quê, Senhor. O Senhor, Ele trouxe aparentemente essa palavra para que ela compreendesse que ela tinha que ultrapassar um limite, que ela tinha que ter uma entrega total, que ela tinha que realmente acreditar naquilo. Quantos aqui acreditam realmente, meu amado? Você acredita que o impossível pode acontecer? Eu acredito porque eu já vi hoje. Hoje eu vi uma situação que eu estava dentro do meu banheiro e eu disse: Deus, eu não acredito no que eu estou ouvindo, porque até 5 minutos atrás, para mim, era impossível ver essa situação acontecer. Está entendendo? Você consegue entender? Eu acredito que amanhã tudo pode ser diferente nas nossas vidas. Aquela mulher foi ali porque ela acreditava, e Jesus falou: então, essa é a tua fé, essa é a tua crença, essa é a tua certeza, esse sentimento que toma conta do seu ser, chamado esperança, que te trouxe até aqui. Jesus então disse assim para ela, ela adorou o Senhor, ela reconheceu, ela se prostrou perante Ele, e ela disse: não, Senhor, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda. Eu estou com meu olho fechado, fecha os seus olhos um pouquinho, só um minuto. Eu sei que 5 minutos já passou, mas eu preciso fazer isso. Ninguém olha para ninguém, por favor. Quantos aqui precisam da ajuda de Deus hoje, em nome de Jesus? Mas seja sincero, verdadeiro. Sabe, seja verdadeiro. Levante a tua mão para que o teu nome seja escrito, porque os anjos estão aqui. Só levanta a mão quem realmente é capaz de superar o obstáculo, é capaz de se mover pela esperança de que só Ele pode fazer. Você não está levantando a mão para mim porque meu olho está fechado. Você está levantando a mão para que os olhos do Senhor sejam hoje abertos sobre ti e que você veja o milagre acontecer. Pode abaixar a tua mão. Jesus então, vendo aquela situação daquela mulher de angústia, de desespero, de tristeza, de sem saber o que vai ser amanhã. Irmão, tem coisa pior do que você dormir pensando o que vai ser amanhã? Eu acredito que tem muita gente aqui que tem dormido pensando o que vai acontecer amanhã, o que vai ser amanhã. Quando Jesus olhou para aquela situação, Ele falou assim: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Novamente, Jesus estava falando de uma situação natural, humana, porque quando os fenícios, atacavam o povo de Israel, eles eram muito cruéis, então eles eram chamados de cães, e aquela nação Ciro-Fenícia ali, era considerada como cão realmente. Jesus falou aquilo para ela compreender, para ela entender a posição dela, mas para que mais uma vez ela superasse, e ela entendesse, pelo sentimento chamado esperança, de que Ele podia mover as coisas na sua casa. Lançar o pão aos cachorrinhos seria tirar do povo de Israel e lançar para eles, que eram considerados como cachorros. Mas numa aplicação aqui, que essa palavra nos permite, é como se você, na sua casa, assentado à sua mesa, se fartando do melhor, você tivesse um cachorrinho que ficasse do lado da sua mesa, e no movimento da sua mesa, algumas migalhas caem no chão e seu cachorrinho corre lá e pega. Presta bastante atenção nisso. Essa é uma aplicação que aquela mulher se colocou na posição e ela disse: tudo bem, Senhor, mas os cachorrinhos do seu Senhor se alimentam das migalhas que caem das suas mesas. Talvez você não esteja entendendo. Eu queria que todo mundo pudesse ver o que Deus me mostrou hoje, porque eu fui arrebatada no Espírito pelo que Ele me mostrou nesse versículo, nesse momento da história dessa mulher com Jesus.
Na história de Jesus comparar ela como um cachorrinho esperando que um pedacinho de pão caísse para alimentar a sua esperança e ver acontecer o que ela desejava. Eu estava em casa orando. Eu estou de vestido, por favor me perdoe. O que eu vou fazer aqui é totalmente profético, totalmente profético. E eu estava orando lá na minha sala, deitada, falando com Deus, e o Espírito Santo me mostrou isso aqui. Por favor, não leve a mal, mas o Espírito Santo me mostrou isso. E Ele disse: eu estou vendo, tem muitos servos, tem muitas servas que estão assim perante mim, esperando que os milagres aconteçam nas suas vidas, se humilhando a tal ponto de dizer como aquela mulher disse: mesmo que for uma migalha, é suficiente para que o milagre aconteça na minha vida. É você, meu amado, é você, minha amada. Somos nós que temos ficado nessa posição perante Deus, esperando. O Senhor manda dizer: eu te vi assim, homem, eu tenho te visto assim, mulher, eu tenho visto essa família assim, eu tenho visto essa casa assim, eu tenho visto você na beira da mesa, esperando, até que o milagre aconteça na sua vida. Talvez você não entenda porque eu fiz isso, mas foi assim que Deus me mostrou muitas pessoas se humilhando, chegando diante do Senhor em perfeita humildade de coração, e dizendo como aquela mulher disse: não tem problema, Senhor, o que o Senhor tiver para mim é suficiente para que a minha família volte a viver, para que a minha vida volte a ser novamente o que ela foi um dia. O que o Senhor tiver para mim é suficiente para que a paz retorne para minha casa. Fecha teus olhos agora. Imagine você orando, ajoelhado debaixo de uma mesa, do lado de uma mesa, se colocando nessa posição e aguardando o teu milagre. E o Senhor olhando dos céus e dizendo assim para você: meu Deus, olha a fé dessa mulher, meu Pai, olha a fé desse homem. Porque diz a Bíblia que Jesus se maravilhou daquela fé. Ele se maravilhou daquele sentimento que tomou conta daquela mulher, chamado esperança, de que o dia de amanhã podia ser melhor do que o dia de hoje. Ele olhou para ela e falou: mulher, olha, eu nunca vi uma fé igual essa. Talvez hoje o Senhor olhe para você e diga: homem, eu nunca vi uma fé igual essa. Hoje eu te vi, eu te olhei, você estava humilhado debaixo da mesa esperando. Então vou te dizer uma coisa: volta para tua casa, porque quando você chegar lá, o demônio não vai estar mais lá, e a tua família e a tua vida vai ser restaurada em nome de Jesus Cristo, meu amado. Pode aplaudir o Senhor, porque este é o recado de Deus para você. Estou mandando embora, está saindo da sua vida o terrivelmente, o miseravelmente. Aonde o diabo entrou, ele sai hoje em nome do Senhor dos Exércitos. Só isso que você tem para o Senhor. Ele está dizendo que hoje Ele está derrotando o teu adversário, que ele entrou, mas ele vai ser derrotado. Eu não posso sentir por você, mas eu posso sentir por mim, pela minha família. Eu não posso sentir, eu não posso ter um sentimento por você, mas eu posso sentir por mim. Deixe esse sentimento entrar dentro de você hoje, e seja capaz de fazer você acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida. Ele viu você ajoelhado debaixo da mesa, se humilhando perante Ele, falando: Senhor, eu não consigo resolver, faz por mim o que eu não posso fazer. Talvez para você não signifique nada, mas talvez tenha gente aqui que vai ser sustentado por essa verdade. No livro de Marcos, no capítulo 7, onde essa história é contada, diz que aquela mulher voltou correndo para casa, e quando ela chegou lá, tudo novo novamente. Posso ouvir um glória a Deus bem alto aí? Diz que quando ela chegou lá, a filha dela estava sentada e o demônio tinha ido embora. Oh, aleluia! Você está ouvindo isso, meu amado?
Isso significa que você pode viver o melhor de Deus na sua vida. Agora pode aplaudir, aplaude, 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 glorifica. Não é uma música, é o poder de uma palavra. Aquela mulher voltou para casa e o novo estava lá, o de volta estava lá, o restituído estava lá, a restauração estava lá. Olha, irmãos, o Espírito Santo está falando aqui comigo. É muito forte. É muito forte. O Senhor manda dizer que é muito forte o que foi feito contra ti. É muito forte o que veio contra ti. Para você tomar uma posição hoje. Para você pisar sobre a cabeça da serpente, o Senhor manda dizer. Ele estará contigo e tu calcarás o pé ao leão e ao leãozinho, diz o Senhor, que levantou contra ti. Pode ser forte quanto for, mas você vai ver o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Voltou para casa e tudo novo. Quantos querem o novo de Deus aqui? Aleluia. Vamos ficar de pé, o pessoal do louvor. Eu sei que é difícil acreditar que essas coisas possam acontecer. Mas se não acreditar, não adianta estar na presença de Deus, é inútil. É inútil. É inútil. É inútil. Fale comigo aqui, repete comigo. Esperança é um sentimento que está dentro de mim e que me faz acreditar que o que o meu coração deseja, Deus vai realizar. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Aleluia. Profetiza, profetiza, profetiza. Aquela mulher não se acomodou. Foi em busca porque ela queria o melhor para sua casa, o melhor para sua família. Decide hoje o que é que você quer, porque Ele está aqui, Ele vai fazer o melhor em nome de Jesus. O inimigo nunca desiste. Não deixa ele levantar de novo. Pisa na cabeça dele. Por toda a minha vida. Esse é o hino da vitória. Ó Senhor, te louvarei. Ó, que coral forte, hein? Ô, glória. Pois teu fôlego é a minha vida. Sim, Deus. Enche os pulmões para cantar. E nunca me cansarei. Oh, aleluia. Esses são os da esperança. Posso ouvir a tua voz. Que ele saia da tua casa hoje. Saia da tua família. Saia do teu casamento em nome de Jesus. Que me tira dessa cova. Não tem morte, mas tem vida. E me leva até o céu. Oh, aleluia. Você vai profetizar, hein, meu amado? Profetiza. Chave, fogo e que venha o tempo de paz nas nossas famílias. Que venha o tempo de paz na vida do povo de Deus. Sim, Deus. Quem acalmou teu coração? Mas tua voz me acalmou. Oh, glória. Esse é o nosso Deus. Ele é o grande Deus, o poderoso. E ao mar os seus limites. Fala para Deus agora com toda a autoridade. Fala para Ele. Eu me sinto tão seguro. Aonde, meu amado? Aonde?
agora com toda a autoridade. Age agora. Sai! Abram-se as portas agora. Sai! Todo impedimento de prosperidade. Sai! Amarra. Na voz de quem? Porque Ele falou hoje. Porque essa palavra está liberada sobre você e sobre a sua família. Não tem trancas. Fala pra tranca agora. Sai da minha vida. Não tem fechaduras, não tem cadeado, não tem ferrolhos. As portas profissionais estão abertas. Fala. Financeiramente eu estou livre. Minha família está livre. Profetiza. Não tem impedimentos. Não tem impedimento para o teu ministério. Não tem. Deus venceu o inimigo da enfermidade. Ele mandou sair. Ele falou: saia, saia. Aquieta, porque o Deus Todo-Poderoso está falando. Essa palavra, ela é a verdade, e ela está sobre a sua vida, e é ela que te protege. Eu creio, Deus, que já estão abertas as portas. Eu creio, Deus. Eu creio em novos caminhos. Eu creio em novos tempos. Eu creio no seu povo livre, Senhor. Livre para viver o melhor. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Oriana Massuir. Shinere Hasui Komas. Shinese Sorokodoro Hayene Hayene Hayma. Yene Hashe Masteva Hasho. Riena Stokodoro Kodoro Rai. Yene Hanoi Konomasuri Kalaba. Shires. Shere Hayra Yene Mashe. Riena Sokoro Mase. Meu anjo está indo contigo. Meu anjo está indo contigo. Quem disse que está só? Deixa eu só falar uma coisa. Deus mandou falar para você que o que tem dentro de você que chama esperança é uma âncora para você não cair, para você não afundar, para você não vacilar. Não esqueça que tem algo que dá estabilidade para aquilo que está se movimentando. Se a tua fé tiver, tem algo dentro de você que te firma e você fica paradinho até ver a vitória acontecer na sua vida. Amém?
Que Deus nos dê uma semana de bênção, que Ele nos livre de todo tipo de mal, que a bênção vai sobre ti, sobre a tua família, que essa semana seja uma semana de muitas e muitas conquistas, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz hoje e sempre. Amém. Só aplaude Jesus mais uma vez, porque a Shekinah dele está sobre nós. O Senhor manda dizer para você, você está indo na glória, a glória está indo sobre ti, diz o Senhor. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão e fala para ele, ó, vitória, vitória.